momento em Chapecó. E a gente continua falando sobre dores nas articulações com o médico ortopedista, o Dr. Marco Sonagli. Tem muitas perguntas aqui. A Maria, ela falou que ela é operada dos 2 joelhos e sente muita dor quando faz um trabalho de fisioterapia. Ela tem muita dor na coluna, né, pelo que ela falou também. Maria, obrigada pela participação. Doutor, o que pode ser, né? É normal sentir dor durante a fisioterapia? Provavelmente a dona Maria, né, se já tem a cirurgia no joelho bilateral, é porque ela deve ter já um desgaste em outras articulações também, né? A ponto de chegar a operar o joelho é porque provavelmente a gente já deve ter um pouquinho de desgaste no quadril e na coluna também. A fisioterapia ela tem o intuito de manter a nossa função, que é a função de controle da dor, de fazer o teu movimento da articulação sem dor, eu tenho um movimento da articulação mais amplo possível e suave e ter um bom fortalecimento dessa musculatura próxima da articulação. Então a fisioterapia, em alguns casos, quando a gente está tentando estimular o paciente para ter uma melhora, se eu já tenho uma articulação que já tem um desgaste um pouquinho maior, a fisioterapia pode sim provocar um pouquinho de dor. Não é o comum, mas isso pode acontecer. Claro que se não for uma dor muito intensa, uma dor que não incapacite o paciente, não tem problema. A própria fisioterapia consegue controlar com analgesia, que é o controle da dor. Caso contrário, é bom a gente rever a técnica de fisioterapia, porque são várias técnicas que incluem, né? Fisioterapia também é muito ampla. Dá para trocar um pouquinho para tentar, talvez, perfeito. O importante testar. É discutir com o próprio fisioterapeuta que está tomando cuidado da paciente, explicar, olha, estou tendo um pouquinho de dor aqui, é normal, aqui não é normal, e a gente tentar chegar na melhor solução para o paciente. Tá certo. Valdemir participando com a gente, obrigada pela participação. Ele fala que tem muitas dores nos joelhos. Ele pergunta o que pode ser. Bem, o joelho é uma articulação bem complexa, né? Uma articulação que a gente tem, além da própria engrenagem do joelho, a gente tem ligamentos, a gente tem meniscos. Então, a gente tem várias estruturas ali dentro que podem gerar dor. É por isso que é importante a gente fazer uma consulta, né? E tentar identificar qual que é o ponto, né, dentro da articulação, ou eventualmente fora da articulação, que possa estar gerando dor. Então, tendo o diagnóstico preciso, é assim que a gente conduz o nosso tratamento. Aqui é a Rose. Oi, Rose, obrigada pela participação. Eu tenho uma dor, ela falou queimada, tipo uma queimação, no braço, do cotovelo até o ombro, parece um bicho correndo. Rose, obrigada pela participação. Ela pergunta o que pode ser. Olá, Rosi. Existem várias situações que podem estar ocorrendo contigo. Uma delas, eventualmente, uma tendinite, né, ou uma epicondilite no cotovelo. Outras situações é uma dor no ombro que irradia até o cotovelo. E, numa situação um pouco mais rara, mas também ocorre, até uma hérnia na coluna cervical que possa estar irradiando e tendo essa dor tipo queimação. Então, a gente tem vários diagnósticos diferenciais e é por isso que é importante essa avaliação para a gente poder definir. Uma pergunta bem interessante aqui, a Ivanete de Chapecó. Ela fala, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ivanete. Obrigada pelo carinho, pela participação. Ela perguntou, a pessoa que passa por tratamento de câncer aumenta a chance de ter dor nas articulações? Sim, isso ocorre. Porque, bem, pacientes nessa situação são pacientes que têm um quadro clínico um pouquinho mais debilitado. Então, a gente tem um pouquinho de perda da massa muscular e da massa óssea, né, do paciente. Alguns pacientes já estão mais de cama, estão mais acamados, outros não, né, mas o corpo, de uma forma geral, acaba ficando um pouquinho debilitado por essa situação. E quando a gente tem uma perda de massa muscular, isso vai refletir numa sobrecarga ainda mais da articulação. Alguém tem que compensar aquela perda de musculatura. E a articulação, então, é sobrecarregada e pode ter um pouquinho mais de dor, sim. Boa tarde, sou a Sonilde, do Vila Real. A Sonilde sempre está com a gente. Obrigada, um beijão para você, Sonilde. Ela fala, minha mãe tem 74 anos e tem desgaste no joelho. Isso pode ser hereditário de mãe para as filhas ou não tem nada a ver? Obrigada a você. Nossa, Sonilde, na maioria das vezes não tem nenhum fator hereditário, né? A não ser que eu tenha uma alteração anatômica, mas também não é fator hereditário. Claro que com 74 anos, é aquilo que eu falei, a articulação vai sendo sobrecarregada ao longo da vida. Tem pacientes que já têm fatores ambientais, que são fatores que a gente faz ao longo da vida, que vão sobrecarregar e vão desgastar mais, provocando artrose, que é o desgaste, de forma mais precoce. Entre eles, pacientes que fazem uso de cigarro, tabagismo é ruim para a articulação, sobrepeso, né, obesidade, flacidez muscular, quem trabalha de forma muito repetitiva com um movimento em específico, claro, isso de forma cumulativa, ao longo dos anos. Não adianta, eu estou fazendo um movimento repetitivo por 1 mês, 2 meses. Isso não vai gerar artrose. O que vai gerar artrose é 20, 30, 40 anos de sobrecarga para poder ter esse desgaste. Então, provavelmente é isso que a sua mãe tem com 74 anos e isso não é hereditário. Oi, me chamo Jeane. Agora ela falou uns termos aqui, vamos ver se está certo. A dor na articulação do hálus pode ser causada por hérnia de disco na lombar, pois os exames demonstram que não há nenhum problema no dedo.
Sim, correto? Pode ser sim. O que é hálux? Hálux. Hálux é o dedão. É o dedão do pé. Ah, do pé. Perfeito, isso. A dor na articulação do hálux pode ser por desgaste, por joanete, por gota, né, que o pessoal tem, mas também pode ser uma hérnia de disco na região de L5. Olha só. L é a quinta vértebra lombar, né? L lombar, 5 é a quinta. Então o nervo que passa pela quinta vértebra lombar é o que comanda a região do dedão, a região do hálux. Então tem pacientes que têm dor lá no dedão, mas na realidade é uma dor lá do nervo da coluna de uma hérnia de disco. Gente, eu quero adiantar que nós vamos fazer depois um programa só sobre hérnia de disco. Estão chegando muitas perguntas. Então a gente vai juntar depois e a gente responde todos vocês. Acho que a gente vai continuar aqui para ver o que a gente... vamos ver aqui, a próxima... a pessoa não... A Helena, eu acho que é. Me deu ácido úrico e nunca mais parou de doer. O meu pé nunca mais parou de doer. Parece que tem um espinho dentro do meu dedo do pé. Tenho muita dor nas articulações. Será que isso pode ser ácido úrico? Pode, Taliana, é isso que eu estava comentando, tá? Então, o ácido úrico, ele vai provocar uma inflamação nas articulações, em algumas mais específico, né? A articulação que é mais acometida pelo ácido úrico elevado é a do dedão do pé. Então, tem pacientes que muitas vezes têm muita dor à noite. Ele dá uma dor tão intensa que eles relatam que nem o lençol pode encostar. Olha. Isso quando a gente tem um pico de dor do ácido úrico ali, né? Como tem um desbalanço na corrente sanguínea com ácido úrico. Então é importante fazer uma avaliação, tá? Uma avaliação com reumatologista, com ortopedista. É prescrito alguns medicamentos que a gente consegue ter um controle do ácido úrico e, consequentemente, a própria inflamação vai desaparecendo ao longo do tempo. Já tem muita pergunta aqui ainda, mas deixa eu fazer uma que estava bem importante aqui, que a gente tinha, que tem a ver também com outras. Pois é, medicamentos, né? Ou algumas receitas aí para parar a dor nas articulações. Tem gente que toma até pó de ostra, né? Essas coisas resolvem ou tem algum medicamento que pode resolver, doutor? Olá, Fabiana. Então, assim, ó, todo mundo tem um remedinho caseiro, né? Um chá milagroso. Não há nenhuma comprovação científica sobre o pó de ostra, sobre o óleo de peixe, né? Então, o que a gente tem hoje são remédios para a cartilagem, chama isso de que é cartilagem condroprotetor. Então, ele tenta proteger a cartilagem remanescente que você tem. Aquela cartilagem que você gastou provavelmente já foi, mas o que eu ainda tenho, ela tenta hidratar um pouco mais. E colágeno também pode ajudar. Tem alguns estudos mostrando benefício para os pacientes com o uso continuado dessa medicação. Agora, outros estudos mostram que não faz efeito nenhum. Então, o mais importante de tudo é que mal não faz. Sim, que bom. Isso é importante. Então, o que eu sugiro, pelo menos para os meus pacientes, é assim, vamos fazer uma reposição de colágeno, glicosamina, condroitina, que são os condroprotetores, como forma adjuvante. A gente vai fazer a atividade física, o controle da dor e o remédio de cartilagem para tentar dar uma ajudadinha, né? Vamos dizer assim. Se para você fizer bem, ótimo, a gente vai continuar. Se você fizer o uso do medicamento pelo menos 4 a 6 meses e não notar diferença, provavelmente para você não vai servir. Então, daí não invista tanto. E pode prevenir também, né? Pode dar para prevenir? Pode, tá? Principalmente para ganho de mobilidade, ganhar um pouco mais de mobilidade, ter uma articulação menos rígida. E também controlar a dor. Tá, tem o Moacir do bairro Bela Vista. Moacir, obrigada pela audiência, pela participação. Ele fala que ele é aqui de Chapecó, tem formigamento nas mãos, já fez várias fisioterapias, não resolveu. O que pode ser feito? Formigamento. Perfeito. Formigamento ele pode ser várias causas. As duas principais ou eu tenho uma hérnia de disco na coluna cervical, que os nervos que inervam a mão passam pela coluna cervical, então é importante a gente fazer uma avaliação, um check-up da coluna cervical, ou eu posso ter um nervinho, que é o nervo do meio, chamado nervo mediano, que ele passa no punho, a gente chama isso de túnel do carpo, e esse nervo pode estar um pouquinho preso no túnel do carpo, e normalmente o paciente tem formigamento nas mãos, dos dois lados, pode ter mais um lado do que o outro, isso normalmente ocorre à noite. Então, esse formigamento, o paciente fala para nós, doutor, eu estou com formigamento na mão, eu acordo à noite, eu tenho que movimentar, eu tenho que arrumar uma posição para colocar minha mão para dormir, aí eu pego no sono. Aí eu acordo com isso formigado, movimento e para. Então, isso é um indício que possa ser síndrome do túnel do carpo ou uma hérnia cervical. Então, essas duas hipóteses diagnósticas é bom de ser considerado. A Andréia aqui está perguntando também de dor nos joelhos. Se pode ser problema nas cartilagens, ela tem 50 anos, está com dificuldade de dobrar o joelho e quando levanta sente muita dor. A gente já falou bastante do joelho, mas é mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Menisco também é uma situação que a gente tem que avaliar. Vamos lá, estou lendo aqui, eu tenho muita dor na coluna e nas articulações. Fiz exames, deu
oncoartrose bilateral C3, C4. O que é isso? Já fiz 3 cirurgias. Não se identificou, mas obrigada pela participação. Ótimo. A oncoartrose é uma articulação dentro da coluna cervical. Uma das, são pelo menos várias, são várias que a gente tem. E essa oncoartrose, ela pode gerar o quê? Um pouquinho de dor e um pouquinho de restrição no movimento. Então o paciente acorda com um pouquinho com o pescoço duro, com rigidez no movimento. E obviamente quando a gente vai tentar fazer um movimento além do que aquela articulação está rígida, gera dor. Então o problema na cervical é que a gente precisa de um movimento para olhar para baixo, para comer, para poder olhar para trás. Então qualquer pequeno movimento, se essa articulação está muito afetada, ela vai gerar dor. Isso gera muita incapacidade. A Sônia aqui, a Sônia Saltir, que sempre está com a gente, está dizendo que o programa está muito interessante, está muito bom ouvir o doutor aqui com a gente. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Vamos lá, eu sou Ana Paula, do Esplanada, tenho dores. Ai, eu não entendi aqui o que ela fala, na Florata do Sol, Canela. Não estou entendendo, acho que na hora de digitar aqui, Ana, tenta digitar direitinho para a gente poder te ajudar. Boa tarde, Fábio. Minha esposa teve tendinite no pulso quando estava grávida. Passou, mas agora ela sente dor no cotovelo, até a tendinite. Luiz, do bairro Paraíso. Luiz, obrigada pela participação, pela preocupação com a esposa aí. E aí, doutor? Olá, Luiz. Esse é um outro assunto, não é um assunto de articulação em si, né? É um assunto provavelmente de tendão, um desgaste, uma tendinite, uma epicondilite no punho, né? Ou uma epicondilite no cotovelo. Não tem uma relação direta com a articulação, né? É importante a gente fazer essa boa avaliação. Pois é, tinha uma outra pergunta aqui, se as mulheres estão mais propensas a sentirem dores nas articulações. De uma forma geral, não. Não. Só a gente tem uma situação que é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é o tipo de reumatismo que ele ataca as articulações, principalmente a articulação da mão, do punho, do tornozelo, que ela ataca tanto homem quanto mulher, mas tem uma frequência muito maior em mulher. Então é importante ficar atento. Se a gente tem as mãos principalmente rígidas, né? A mão acorda de manhã muito rígida, inchada, isso dura por pelo menos 6 semanas. Se eu tenho inflamação, o punho está inchado, que vai melhorando ao longo do dia, né? Mas o ideal que a gente, para poder fazer o diagnóstico, é pelo menos 6 semanas, e essas dores nas articulações de forma simétrica, ou seja, eu tenho uma dor no meu punho, está inchado o meu punho, principalmente de manhã, no direito, o esquerdo também tem que estar. Né? Então, são várias articulações, mas a mulher só é mais propensa nessas condições, tá? Condições de reumatismo. Tá. Boa tarde, me chamo Sheila. Gostaria de saber quais os exercícios proibidos para quem tem espondilolise lombar? Isso. É isso? Isso mesmo. Beijo, adoro o programa. Sheila, obrigada pela participação. E aí, doutor? Então tá, espondilólise, a gente chama de espondilólise. Isso. Espondilólise nada mais do que uma pequena fissura, uma pequena fraturinha, digamos assim, na coluna lombar, que na maioria das vezes ocorre durante a nossa formação da coluna, tá? Isso na nossa adolescência, tá? Alguns casos muito raros são casos genéticos. Então, o que a gente pede para o paciente que tem espondilólise lombar é evitar movimentos de jogar a coluna para trás, de extensão. Né? Então, qualquer movimento que a gente tem que fazer extensão, vou dar um exemplo, ginasta, quem joga basquete, tem que arremessar a bola, voleibol, até quem joga no futebol, né? No goleiro tem mais uma propensão, porque tem que atacar fazendo a extensão da coluna. Então, esses são movimentos que quem tem espondilólise vai ter um pouquinho mais de dor. E a gente tenta pedir para evitar. Gente, tem muitas outras perguntas aqui. Eu não vou nem prometer live, porque é muita coisa. Não sei se o doutor pode ficar aqui. Então, a gente vai guardar todas essas perguntinhas de vocês. Eu agradeço muito. São muitas aqui, são mais de 20 perguntas ainda. E a gente faz um outro dia, uma entrevista com o doutor aqui falando sobre isso. Pode ser, doutor? Sem dúvida. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Bom final de semana para todos. Igualmente.